Olá, sejam bem-vindos. Abrindo a segunda parte, o segundo módulo da nossa disciplina de comunicação, trazemos aqui para trabalhar os itens 5, 6 e 7 do nosso plano de curso, tá? Coronel Fábio, Coronel do Bombeiro, tá? Foi nosso aluno aqui na FADIR, na UFMS. Conheço o Coronel Fábio desde 2001, né, no tempo que ele estudava para sargento do Exército, né? Então, foi sargento enfermeiro do Exército, foi nosso aluno lá, depois passou para oficial bombeiro e acompanha a carreira dele. E ele tem uma experiência muito boa, que ele foi em comunicação social do Corpo de Bombeiros por muito tempo, e foi o que eu falei para ele agora há pouco, antes de entrar na live aqui, que acompanhava o modo que ele se portava em relação à imprensa, como ele conduzia as situações. Então, resolvi convidar, conversou com o comando do bombeiro, ele está comandando um quartel agora, não é mais o ponto social, mas a experiência dele é muito importante. E a gente resolveu trazer para vocês. Coronel Fábio, seja bem-vindo. Nossos alunos aqui da pós-graduação, da UFMS, estão à sua disposição para trazer a sua experiência, que é larga, grande experiência, né? Coronel Fábio, colega do meu filho, que é capitão lá do Bombeiro, tá? E na formação, eu vi que ele acompanhou bastante lá o Lucena, tá? Agradeço muito por isso também. Coronel, a palavra é sua. Olá, meu amigo professor Sandro, isso mesmo, um amigo de longa data, com satisfação aí que aceitei aí o convite para poder aí trocar um pouquinho da minha experiência aqui como chefe da assessoria de comunicação aqui do Corpo de Bombeiros e conseguir aqui trazer alguns assuntos, alguns temas bem interessantes e os bastidores também, para que todos possam entender como é que funcionam, né, não só ali dando ali a entrevista, mas como lidar com a imprensa, como que a gente pode, né, no gerenciamento de crise, a gente pode estar fazendo dessa forma. E aí eu vou iniciar aqui já demonstrando que o Corpo de Bombeiros sempre está em evidência, e com isso as notícias a imprensa procura, que é o quê? Principalmente em relação à tragédia. Nós temos aí histórico, né, no Brasil, né, Brumadinho, Mariana, grandes incêndios, Boate Kiss, então tudo que envolve catástrofe, uma crise alta, essa ruptura, né, da normalidade, ela provoca aí interesse da grande mídia de fazer a cobertura. E o Corpo de Bombeiros, como está presente em quase todos os tipos de ocorrência, eu vou estar elencando aqui uma, por exemplo, que foi um naufrágio de uma embarcação no Rio Paraguai, no Pantanal, onde tivemos aí várias vítimas em óbito e envolveu um trabalho em conjunto, né, do Corpo de Bombeiros com os mergulhadores de resgate, juntamente com a Marinha do Brasil, Polícia Civil, entre outras instituições trabalhando em conjunto. E aí eu vou estar mostrando aqui para as senhoras e senhores como que se procedeu todo esse tipo de trabalho. A CNN, né, a CNN Brasil entrou em contato querendo falar sobre essa ocorrência, esse acidente que ocorreu. E daí, eu, conversando com eles, perguntei, né, o que eles queriam saber, qual que eram os tipos de questionamentos, qual o tempo disponibilizado para que a gente pudesse falar, e daí inicia a preparação, que é receber todas as informações. Então, eu liguei para a minha equipe lá na cidade de Corumbá, liguei para a Marinha do Brasil, liguei para a Polícia Civil, conversei com o chefe dos mergulhadores que estavam lá no local, cheguei dos chefes que estavam lá no local, e com isso eu consegui fazer todo um meio de campo para poder realizar aí o atendimento, que foi muito minucioso. Então, todas as informações de logística, como está trabalhando, quantidade de mergulhadores, quais vítimas foram já identificadas, de quais localidades eram,
porque a imprensa, ela quer saber até perguntas que não são inerentes ao trabalho do Corpo de Bombeiros. E aí nós temos que estar preparados até para direcionar no que cabe e no que não cabe. E aqui vou colocar aqui agora essa questão do vídeo da CNN, para que a gente possa estar observando como que foi esse trabalho. Paraguai por conta da dificuldade de localizar essas vítimas. Aqueles que sobreviveram já registraram, inclusive, um boletim de ocorrência, contaram a situação e a gente vai atualizar essas informações para vocês agora. Vamos conversar com o chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Major Fábio Pereira de Lima. Major, seja muito bem-vindo. Raquel Amorim e Leandro Magalhães também estão nessa entrevista. Muito obrigado por nos atender e conversar com a gente sobre essa situação preocupante ali em Corumbá. Conheço, já morei no estado e por isso estava até atualizando as pessoas sobre a situação por ali. Eu queria que o senhor nos contasse primeiro o que os sobreviventes contaram, né, nesse boletim de ocorrência e ao Corpo de Bombeiros. Qual era a situação no momento, por que parte conseguiu se salvar e outra parte não? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN Brasil. Boa tarde, Evandro, Leandro e Raquel. Exatamente. Desde ontem, a partir das 14 horas, onde a tempestade, a ventania atingiu tanto o estado por completo, e essa embarcação aí, como já dito agora há pouco, é um barco-hotel. Ele tem um tamanho muito grande. Então, os sobreviventes, após lá perceberem, entraram em pânico com as rajadas de vento, pois foram ventos muito fortes mesmo, ventos de muitos quilômetros de intensidade, no qual foi muito difícil a embarcação permanecer instável nessa região do Pantanal, né? Lembrando que a Defesa Civil do Mato Grosso do Sul havia enviado um alerta de tempestade, então esse risco já estava avisado, então o pessoal estava em grande risco, ainda mais numa embarcação no meio do Rio Paraguai. Os sobreviventes ficaram muito assustados, muitos conseguiram se agarrar ali à embarcação, alguns conseguiram chegar às margens. E nisso eu fico descrevendo todo o funcionamento, todo o desenvolvimento da ocorrência por vários minutos, né, passando as imagens nossa e o tempo. Tanto que assim a fase de preparação de informações para poder passar para a imprensa, ela tem que ser fidedigna. E quando a gente trata, né, a gente está lá, antecipei as informações, nós temos que demonstrar a transparência e honestidade, mostrar qual a quantidade mesmo exata, como que nós estamos trabalhando, e para que a gente mantenha essa credibilidade no nosso trabalho. O trabalho de localização. Então, o Corpo de Bombeiros vai permanecer no local até que essa vítima seja localizada. Outra informação importante que os senhores sempre estão perguntando nós já estamos trabalhando na identificação das vítimas. Não divulgamos nada ainda, pois é uma informação muito precisa. Confere, deu entrada às 14 horas da data de ontem, mas o naufrágio foi horário anterior. E aí, os senhoras e senhores percebam, né, que nós já estamos aí com mais de 5 minutos de entrevista e até o momento somente o entrevistado, né, foi falando as informações. Até agora, né, os 3 âncoras, eles estão aguardando ainda para fazer perguntas, né, que vão fazer, né, ainda várias perguntas até o final da entrevista, mas fui alimentando de informações detalhadas, precisas, todas conferidas com as fontes originais de quem estavam no local, que era o oficial responsável ou o representante responsável por nessa operação, nesse gerenciamento dessa crise. E com isso, foi se levando o tempo, onde nós temos... Todo conjunto só vai parar até encontrar essa última vítima. E aí, repito, o trabalho de identificação está sendo feito ainda. Nesse período vespertino, a gente vamos tentar confirmar, pois é uma situação muito delicada.
a confirmação nominal e de origem dessa vítima, desse naufrágio aqui na cidade de Corumbá. Daí a preocupação, onde a gente não tem aquela necessidade de passar uma informação rapidamente. Nós queremos estar passando uma informação bem fidedigna. Então, essa pressa para nós não existe, que a gente tem que ter esse profissionalismo de poder passar a quantidade certa de vítimas. Então, imagina a responsabilidade de passar o nome de uma vítima que veio a óbito, ou, né, que ela esteja viva. Então, é muito sério esse tipo de trabalho. De documentos que são expedidos pela Marinha do Brasil. Aí, até esse momento, a gente não aprofundou essa questão, o que prejudica a estabilidade nas horas localizar. Porém, o Corpo de Bombeiros, junto com a Marinha do Brasil, não cessará os trabalhos até que essa vítima seja localizada. E daí a importância de enfatizar, né, que os trabalhos eles vão estar continuando, porque assim, as vítimas estão desaparecidas. E o trabalho em conjunto, né, para que todo mundo fique sabendo e valorizando a instituição, porque a vítima está em óbito, mas percebam a importância que é localizar o corpo da vítima para poder entregar para a família poder fazer aí a parte dos fúnebres para poder amenizar o sofrimento dessa família que perdeu o ente querido. Leandro, tem mais alguma pergunta? Major, um outro questionamento. Em relação a relatos, havia falta de equipamento de segurança, Major? O senhor saberia informar, dizer se havia falta de equipamento de segurança na embarcação? Não conseguimos precisar essa questão, mas pelos vídeos já divulgados aí nas redes sociais, nós percebemos o uso de coletes salva-vidas com sobreviventes. Então, acreditamos que muitos sobreviveram devido ao uso do equipamento de segurança, que, por exemplo, boias, coletes salva-vidas, porque na ventania lá, após os relatos dos sobreviventes, o pânico foi geral. Então, devido a esse pânico, muitas vítimas vieram a cair na água e aí, no desespero, possivelmente não vieram aí a conseguir sobreviver, se agarrar em alguma boia, ou próprio colete, ou chegar às margens. Então, foi uma situação de caos total mesmo, onde, infelizmente, aí, até o momento confirmado, vitimaram aí 6 dos barcos hotéis. E muitas vezes a negociação de viagens, de permanência nestes barcos é feita diretamente com os donos dessas embarcações. Isso dificulta e está dificultando exatamente essa identificação das pessoas, exatamente porque não há uma comunicação à Marinha de que aquela embarcação estaria ali, exatamente. E aí percebam que, ao desenrolar aí da entrevista, vários questionamentos, né, principalmente, né, que não são de referência de trabalho do Corpo de Bombeiros. A parte de identificação aí das vítimas, ela cabe à Polícia Civil. E só que como nós estamos num trabalho em conjunto, né, é de mérito fazer a menção que está a cargo, né, da instituição respectiva. Relatos somente dos sobreviventes. Não conseguimos ainda nenhum documento oficial para fazer o comparativo, que envolve aí perda de vidas. Muito obrigado pela entrevista aqui à CNN. Bom trabalho aí para poder conseguir levantar o quanto antes os nomes, né, dessas pessoas e informar, sobretudo, aos familiares. E aí, voltando aqui para aqui a apresentação. E aí, senhoras e senhores, né, todo esse trabalho de bastidores, quando a gente atende numa crise, vou dar o exemplo agora mais próximo, que é comum
e é sabido de todos aí do nosso Brasil, que é os incêndios no Pantanal. Nós temos aí, eu recebi a ligação da equipe do Profissão Repórter, no qual eles estavam pretendendo vir a Mato Grosso do Sul para fazer a reportagem relacionada aí aos incêndios no Pantanal. Foi feita a tratativa, né, até por mais de semanas, para ver o melhor período de aproveitamento para a equipe deles conseguir fazer a cobertura do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul diante aí dos incêndios florestais aí no Pantanal sul-mato-grossense. E no que eu recebi, que nós recebemos a equipe deles, a gente até já falou que durante o deslocamento da capital até a cidade, eles possivelmente já vão conseguir pegar alguns flagras de incêndios nas vegetações, que foi até o que ocorreu. A gente encostou nosso carro aqui no acostamento, porque a gente andou poucos quilômetros desde que saímos de Corumbá e já conseguimos avistar um fogo no horizonte, uma fumaça vermelha e um cheiro muito forte. Vamos embora, João. E toda essa parte de conversar antes, o oficial nosso que estava lá comandando a operação na cidade de Corumbá, eu faço meio de campo também, converso com ele e já falo da demanda. A mídia tal, ela quer fazer essa seguinte cobertura, ela quer abranger o seguinte aspecto. E aí ele consegue atender. E a gente consegue até falar, né? Mostra no mapa para eles, verifica onde estão os focos de incêndio, mostra o ambiente de trabalho nosso, a nossa sala de situação. É um ponto de interesse para a gente, os pontos de calor aqui. Aqui onde estão esses homenzinhos são as nossas equipes que estão avançadas. A gente tem pistas onde é possível operar com a aeronave, pontos de bases avançadas que a gente já deixou pronto para receber o nosso material, o nosso pessoal. Nossa equipe segue os bombeiros militares e a Força Nacional. Atravessamos o Rio Paraguai e rodamos cerca de 60 quilômetros em uma região de fazendas, conhecida como... Sim, com ajuda das nossas bombas costadas. E aí a gente consegue mostrar todo o trabalho. Para dar conta de pequenos focos, a equipe se divide. Eles vão atacar lá na frente. E outro aspecto que nós fazemos também, a gente faz a colaboração de até auxiliar no transporte das equipes, para que elas consigam estar na zona quente, né, que é onde estão os focos de incêndio, para poder fazer a cobertura, a captação de imagens. Vem, João, vem! Mas a luta contra o fogo é desigual. A gente está indo de um ponto do foco para o outro, enquanto isso o senhor já vai jogando água, né? Na verdade, a gente está tentando revelar a chama desse foco aqui, que já foi feito um rescaldo, mas o vento está contra. E aí pegou tudo de novo. Essa área por onde o fogo se alastra é uma fazenda de produção de grãos e criação de gado. O fogo está bem aqui. Então, nós acabamos mostrando todas as dificuldades e aí a equipe de jornalismo ela consegue sentir ali na pele, literalmente, o calor da ocorrência. Então, e no final, na sua maioria, a gente consegue, com uma pauta positiva, mostrar todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, que um dos objetivos que eu gerencio é que sempre tenha um bombeiro militar dando entrevista, né? Como é o caso dessa aqui. Mas de a gente recompõe tomando água. A sensação térmica desse dia era de 43 graus. Poeira, incêndio, difícil. Poeira, cinza. E aí, algo também bastante positivo a salientar foi o retorno da equipe do Profissão Repórter, agradecendo todo o apoio que foi dado pela a equipe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, conseguindo aí fazer uma excelente reportagem, no qual aí teve uma grande repercussão positiva
para a nossa corporação. E todo esse trabalho, a gente tenta fazer abordagens de formas diferentes para que consigam alcance. Nós tivemos aqui, né, indiferente aí a mídia, né, só citando como exemplo, no caso a gente conseguiu, até relembrando aqui, a gente atendeu todas as mídias de rádio e TV, todas, do Brasil e fora do Brasil, que eu vou elencar daqui a pouco. Vou dar um exemplo aqui, onde nós conseguimos espaço no Jornal Nacional, abordando a questão ambiental. Nós tivemos lá o atendimento de um ninho, de um tuiuiu. Então, deu grande repercussão a questão do ninho do tuiuiu. Deixa eu carregar aqui. E isso a gente brifou, né, o oficial que foi dar a entrevista, para eles ter essa captação, tanto do visual, de tudo queimado em volta ali do ninho. Um ninho do pássaro símbolo da região mobilizou os bombeiros durante a temporada de incêndios florestais. Agora abriga novos moradores. No alto da árvore completamente seca, 4 filhotes de tuiuius observam a imensidão ao redor. A reprodução da ave símbolo do Pantanal ganhou um significado ainda mais especial em um ano com tantos incêndios florestais. O tuiuiu tem uma carga cultural e natural muito grande. Saber que esse casal tenta resistir e quem luta para preservar o Pantanal comemora. E aí, aquela ideia que eu falei para as senhoras e senhores, tendo a reportagem, no final, dando um porta-voz da corporação, dando a entrevista, a gente consegue êxito, né, e o alcance que a gente pretende de uma pauta positiva. Nós temos aqui o oficial e sua fala bem específica para poder fechar a reportagem. Saber que esse casal fica a vida inteira junto e usa apenas esse ninho para procriar e viver, né? É mais satisfatório ainda saber que o nosso trabalho, o nosso esforço não foi em vão. Também nós tivemos aí atendimento, né, da imprensa, abordando aí, deixa aqui outro aspecto, né, deixa eu carregar aqui, por gentileza, e esse meio de campo, com todas as redações, nós mantemos contato com antecedência, para poder passar as informações e eles ajudarem eles... O tempo seco e os incêndios. Ajudarem eles a se localizarem e a fazer o seu planejamento, né, para ter ideia de tanto a gente receber a equipe, ajudar na logística e fazer com que a gente tenha a divulgação das imagens produzidas, tanto por nós como pela equipe. Nós temos aqui agora uma outra reportagem. Já destruíram quase 850 mil hectares do Pantanal este ano. Por rádio, o bombeiro pede ajuda. Hoje faz um lançamento nessa proa dos senhores mesmo, um pouquinho mais à frente. Em seguida, o helicóptero chega trazendo água. Aviões também dão suporte despejando até 2.000 litros de água. Na região do Rabicho, a 23 quilômetros de Corumbá, combatentes tentam apagar o fogo que começou ainda no fim de semana. 61 novos bombeiros que... E aí, esse tipo de material nós planejamos, fizemos todo o teatro de operações real, né, que aqueles lançamentos, a conversa de rádio, só que registrado, que aquele trabalho nós fazemos todos os dias, e aí a gente pausou, disponibilizou a equipe para poder fazer a filmagem, captação, colocou as câmeras GoPro embaixo do avião para poder demonstrar o alijamento de água, que é jogar aquela água do avião em cima dos focos de incêndio, para que conseguissem umas imagens mais contundentes e mais abrangentes para poder mostrar a realidade. E com isso, nós também recebemos aí, em conversa com os correspondentes de vários mídias e jornais estrangeiros.
Aqui já vou compartilhar aqui a TV francesa, no qual a gente recebeu a correspondente francesa sendo recebida, né, pessoalmente, onde nós recebemos pessoalmente, orientamos ela, fornecemos equipamento de proteção para que ela pudesse fazer a sua reportagem. E, ao longo, nós, né, recebemos a TV francesa, recebemos a TV inglesa, TV chinesa, cedemos entrevista para o The New York Times, a inglesa foi o The Guardian, e entre outras, né, o National Geographic, nós conseguimos dar apoio também para a equipe do National Geographic, e a gente tratou e trata, né, aqui qual que foi a nossa forma, todas as mídias da mesma forma, sendo atenciosos e disponibilizando da melhor forma possível. Eu fazia o meio de campo com a minha equipe e com a equipe do sistema de comando de incidentes lá da operação. E nós tentávamos, ao máximo, introduzir aí, dentro das possibilidades, as equipes de reportagem, tanto do Brasil como de estrangeiras. Des nuages de fumée qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. La région du Pantanal, dans l'ouest du Brésil, est décimée par des incendies sans précédent. Le gouvernement a envoyé des renforts venus de tout le pays, dans l'état du Mato Grosso do Sul, qui concentre 65% de cet écosystème fragile. 400 pompiers, soldats et brigadiers sont mobilisés depuis plus de 3 mois, de jour comme de nuit. Les flammes ont déjà détruit plus de 760 000 hectares de végétation. Pour rejoindre l'équipe en première ligne de combat, il faut parcourir plus de 80 km depuis la ville de Corumbá, épicentre des incendies, et traverser le fleuve Paraguay. Ces difficultés d'accès rendent les combats contre les incendies beaucoup plus durs dans le Pantanal. Le mois de juin a battu tous les records avec plus de 2600 départs de feu. C'est 30 fois plus que l'année dernière. Chaque minute, l'équivalent de 9 terrains de football a été décimé. E aí nós levamos a equipe francesa na nossa viatura, conseguimos deslocar ela por vários pontos de interesse e eles conseguiram, né, tanto com as imagens cedidas por nós e a captação de imagens por eles, fazer aí uma excelente aí reportagem. Depuis cette ferme transformée en base, ce groupe de militaires combat les incendies aux alentours depuis près de 10 jours. La veille, ils ont réussi à contrôler les flammes avec l'aide précieuse d'une pluie inhabituelle pour la saison. Mais la mission est loin d'être terminée. Ouvre le tuyau, on va arroser ici. Ce n'est pas parce qu'on a éteint les flammes qu'elles ne peuvent pas repartir. Donc tous les jours, on doit surveiller pour voir s'il y a encore des risques. Avec le vent, le feu peut passer d'un côté à l'autre. L'autre danger, ce sont les feux souterrains. Invisibles, ils continuent de brûler sous une couche de végétation et de sable. Le feu est venu depuis Sao Bento. Depuis la ferme Sao Bento? Et puis il a tout brûlé ici avant de se rapprocher de la maison. E aí nós tivemos, ao final do ano passado, 2024, saldo bastante positivo no atendimento à imprensa, tanto brasileira como estrangeira. Conseguimos aí um índice de satisfação, porque assim, todos esses que eu citei, eles deram um retorno positivo para nós, no qual eles agradeceram toda a atenção, toda a disponibilização, né, logística, a ceder imagens, e esse trabalho de ceder imagens, né, nessa gestão que eu estava lá à frente, a gente fez questão de, quando a gente refletiu que cedendo imagem a gente conseguiria ocupar espaço e já ter um material para poder disponibilizar para
imprensa, para mídia específica, aumentaria as chances de divulgação do trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que foi o que aconteceu. Então, mantivemos esse contato e esse contato ainda continua vivo. E agora, né, passando para uma informação que é como que é feita essa relação da comunicação social aí do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul com a imprensa, com a mídia, né? Como que foi feito esse tipo de construção nessa minha gestão à frente da chefia da assessoria? Eu fiz um agendamento, né, quase que semanal, em cada mídia, onde eu deslocava até o local da mídia e fazia reuniões individuais e institucionais, no qual tomávamos um cafezinho, batíamos o papo, víamos a necessidade da imprensa, da mídia, onde ele falava, nós precisamos chegar até o local, a gente precisa de vídeo, a gente precisa de voluntários para poder conceder entrevista. E nós mantivemos aí esse relacionamento bem próximo, tanto que momentos de crise, onde colocava em xeque o Corpo de Bombeiros, foram muito raros nos últimos anos aí, perante aí a chefia, tanto eu como major e como tenente-coronel, que eu fiquei à frente nesses dois momentos. E tudo esse tipo de bate-papo, de CD, a gente fazia de uma forma bem amistosa, bem receptiva, bem verdadeira, facilitando assim e disponível, né? A gente sempre está disponível, tanto que na minha gestão era raro a gente não atender uma solicitação de uma imprensa, seja ela rádio, TV, mandar áudio, mandar vídeo, atendíamos quase que 100%, só por algum motivo de força maior, de não ter disponibilidade, ou quando tinha incompatibilidade de disponibilidade de alguém ceder entrevista, né, não conseguimos atender, mas tivemos um atendimento muito bom. E falar assim, como que era na entrevista, como que era? Nós chegávamos para a mídia, fazíamos uma conversa informal antes, perguntávamos qual que seriam as perguntas, os questionamentos, e durante essa minha gestão, não tivemos nenhuma saia justa, alguma pergunta que deixasse a gente pressionado, porque as nossas respostas eram sempre institucionais e verdadeiras. Daí a importância, onde a gente chegava lá para o jornalista e aí ele falava, vou perguntar para o senhor como que está aí os combates aos incêndios, como que está aí a questão das vistorias, como que está a questão de tal, conforme for o tema e o assunto. E com isso, né, já preparando a resposta mentalmente, conseguimos fazer a resposta hora gravado, hora ao vivo. Ao vivo, nós tínhamos uma preocupação maior, onde quando era o porta-voz do Corpo de Bombeiros, eu estava sob controle. Quando era algum entrevistado indicado com algum assunto, né, essa era outra gerência que nós fazíamos. Quando o assunto era de domínio de outro militar, nós convocávamos, fazíamos o convite para ele ceder a entrevista, de forma que nós tínhamos ali um especialista do assunto para poder ter uma abrangência maior. Mas, no caso, não estando disponível, não tendo disponibilidade, o porta-voz, que, no caso, na maioria das vezes, era eu, assumia esse tipo de papel. E, finalizando agora para o aspecto dos desafios da internet na comunicação, em relação aí o impacto das redes sociais na segurança pública, vou enfatizar aí um aspecto bastante positivo, que é a abrangência e o alcance das redes sociais no papel do Corpo de Bombeiros no trabalho de prevenção, no qual, vou dar um exemplo, onde nós conseguimos passar formas de prevenir acidentes, prevenir sinistros, incidentes.
Um bom exemplo é a prevenção aí de poder salvar vidas de crianças e bebês engasgados. Eu dou um exemplo bem claro, onde nós passamos as informações através de vídeos didáticos e o alcance nas redes sociais, sejam elas aí das mais diversas possíveis, o alcance onde a pessoa que vai assistir ou ouvir a informação, ela vai conseguir aprender e disseminar no seu ambiente ao seu redor. E com isso, o exemplo que eu dou foi, há alguns anos atrás, eu salvei um bebê de 50 dias. E esse salvamento durou apenas 29 segundos, eu realizei a manobra de desobstrução das vias aéreas, dando 5 tapotagens nas costas do bebê e 5 compressões torácicas ali entre os mamilos do bebê. Ele já veio a chorar em apenas 29 segundos. Então, esse é um exemplo onde nós trabalhamos nas redes sociais para poder disseminar e alcançar o máximo de pessoas para poder salvar vidas e evitar aí acidentes. E finalizo aqui a cada um das senhoras e senhores, né, colocando aí à disposição para eventuais dúvidas, né, disponibilizei já material de apoio para aprofundamento e verificar aí o alcance, como o exemplo aí da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, em relação aí ao atendimento da imprensa, tanto nacional como internacional. Coronel, obrigado pela sua presença, seu exemplo aqui, né? Foi coisa bem prática, né? E a ideia do nosso curso é que ele seja prático. Agradecemos o seu apoio, o material que disponibilizou, e estamos à disposição aqui, tá? Na UFMS, que é a sua casa, né? Formou aqui no direito com a gente, tá? E o que precisar da gente está à disposição. Para gravar aqui, mas não vou fechar ainda.